Oi, tio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria Eduardo. Tudo bem com vocês? Doido para voltar para a sala de aula. Quem tá aí? Hoje é sexta-feira, sextou, mas a gente vai continuar de Império Romano, parte 2. Pegar a apostila do capítulo 8, a antiga, não é essa 3 não, abrir na página 49, caderno de história. Lembrar que a live é gravada, se alguém não conseguir entrar, igual o pessoal ficar mandando e-mail para mim, não fique desesperado, depois você pode assistir, ok? Nós vamos continuar com o Império Romano, mas nós vamos falar como é que o Império Romano acabou. Como é que um dos maiores impérios da humanidade, um dos mais lembrados, vai acabar, mas ainda vai continuar para a história. Então é engraçado, ele vai acabar, mas ele vai marcar tanta história que a gente fala deles até o dia de hoje. E quem já pegou a apostila sabe que tem um outro capítulo sobre o Império Romano, que é para falar sobre a cultura dos romanos. E vai falar também um pouquinho sobre os deuses, mas deixa lá, ok? Podemos ir? Podemos? Ok? Galera, tem que ler as mensagens, deixar o chat livre, não quero brincadeira. Apostila antiga, capítulo 8, página 49, caderno de história junto. Estou carregando um arquivo aqui para a gente começar a aula, hein? O pessoal está entrando aí atrasado, hein? Na aula passada, galera, nós vimos como o Império Romano ficou gigantesco. Muitos recursos, muitos escravos, muitas conquistas. O Império Romano cresceu, ficou gigantesco, dominou, chegou na região até onde hoje lá é a Mesopotâmia, perto da Ásia, conquistou a Europa toda, o norte da África, chegou onde hoje seria hoje a Grã-Bretanha, nós falamos sobre isso, o Império Romano ficou gigantesco, o pessoal, o Otávio Augusto, para acabar com as revoltas populares dos plebeus, criou emprego, criou a política do pão e circo, dar entretenimento e alimentos de graça para a população, para eles ficarem satisfeitos. Não é que a qualidade de vida era boa, mas era meio para manipular a população, dava divertimento e também dava alimento. O Império Romano cresceu, dentro do Império Romano veio a paz romana. Dentro da cidade de Roma, devido à política do pão e circo, nós vamos ver a diminuição das revoltas populares, dos plebeus, com a política do pão e circo. É aí que vem a Pax Romana. Depois, fora da cidade de Roma, o Império Romano continuou conquistando territórios, até atingir sua máxima extensão, na dinastia Antonina, mais ou menos 200, um pouquinho antes de Cristo, chegando lá na Mesopotâmia, norte da África, a Europa toda, chegando até onde hoje é a Grã-Bretanha, a Inglaterra lá em cima. Nós vimos que quem faz o Império Romano ser gigantesco é o exército, que era profissional, bem treinado, bem armado, com técnicas que venciam todo mundo, ok? Não esquece disso. Professor, e nós falamos justamente da questão como se administra um império desse tamanho. Foi aí que parou a aula. O império era gigantesco, dividiu a região em províncias. O que sustentava o império era o comércio, os impostos que vinham do comércio de frutas, verduras, de escravos, que eram muitos escravos que vinham, e também eles impunham suas leis às províncias, o seu costume. O nome disso, romanização. Eu até comparei com Alexandre o Grande. Aqui não tem esse negócio de fazer acordo com povos conquistados, deixar eles se administrarem. No Império Romano acontece a romanização. Aonde eles conquistam, eles vão fazer o quê? Construções para lembrar que é do Império Romano, vão fazer aquedutos, palácios, vão impor sua religião, também vão aceitar de alguns povos, tipo a deusa Isis, que foi adotada pelos romanos, mas era muito raro. O que acontecia era que a romanização era para mostrar todas as regiões conquistadas, seja na Ásia, lá na Mesopotâmia, seja no norte da África, no Egito, que quem mandava era quem? O Império Romano, através de seus procuradores, como se fossem governadores. Professor, o que nós vamos ver hoje? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ver
da onde vinha a riqueza do Império Romano e como a grandeza do Império vai levar ao seu fim. Vou repetir. Hoje é da onde vinham os recursos do Império Romano e como a grandeza do Império Romano ficou tão grande que isso vai ser um fator que vai ajudar o Império Romano a ruir, a quebrar. Ok? Vamos lá, hein? Aula de hoje. Vamos começar com o quê? Economia. Professor, vamos lá. Primeira coisa importantíssima. Nós vimos que o Império Romano era gigantesco. E o Império Romano, ao contrário de Alexandre o Grande, não fazia diplomacia com os povos conquistados. Era os governantes romanos, era os funcionários romanos, era o exército romano que ocupava essas regiões, as províncias. O Império Romano era muito grande. Então vamos lá. Se o Império era muito grande, o investimento para manter esse Império tinha que ser muito grande. Vamos lá. Se seu pai tem uma mercearia pequenininha, ele tem que ter poucos funcionários para poder ter lucro. Se o seu pai tem um supermercado grandão, ele vai ter que ter um monte de funcionário. E vai ter que lucrar para pagar esses funcionários e ainda ter o dinheiro para sobrar para ele. Entendeu a ideia? Eu tenho uma mercearia pequenininha, beleza. Eu estou ali, de repente, com 1, 2 funcionários, eu tenho meu lucro, pago minhas contas. Se eu tenho um supermercado grande, que é uma rede gigante com centenas de funcionários, eu tenho que lucrar muito para manter os meus funcionários, manter a loja, pagar a energia, pagar a luz, e fica tudo caro. Entendeu a ideia? Se você tem uma coisa muito grande, um comércio muito grande, você obviamente vai ter que gastar muito para ter a manutenção dele. O que aconteceu no Império Romano? Vamos lá, pensa comigo. O Império ficou gigantesco. O imperador ficava em Roma. Ele podia estar em todos os locais? Não, não podia. O que acontecia com o Império Romano? Tinha que ter muitos funcionários, muitos soldados para manter o Império. Então, está em vermelho aí. A grandeza do Império Romano exigia investimentos proporcionais à sua manutenção. Traduzindo, os investimentos do Império Romano eram proporcionais ao seu tamanho. Era gigantesco. Para manter o Império Romano, pagar os funcionários, pagar o exército, manter as obras públicas que a gente viu, os aquedutos, os palácios, os banhos públicos, isso tudo era muito caro. Então você tinha que ter muito lucro. O Império Romano tinha que ter muito lucro. Se ele não tivesse lucro, o que acontecia? Quebrava. É isso que funciona. Isso vale até para o comércio hoje. Se você não quebra, você quebra. Entenderam a ideia? Quem não entendeu, fala para mim. Tá tudo ok? Dá um ok para mim aí no chat. Ok? Dúvidas? Entendeu isso? Professor, quem está deitado aí olhando para o tempo, postura, corrige aí, que agora o bicho vai pegar, hein? Vamos lá. Professor, como é que você tem certeza que todo mundo paga imposto, como que todo mundo ali está sendo recenseado, contado, lembra? Daqueles magistrados? Simples. O Império Romano, ele acabou sendo ligado por várias rotas terrestres, fluviais, que são os rios, e também marítimas, pelo Mediterrâneo, que era o Mare Nostrum, lembra que a gente já falou isso? Os romanos derrotaram os púnicos, os cartagineses, e falaram que no Mediterrâneo só navegava quem era romano, ou com autorização deles. O que o Império Romano fez? Ele tinha que receber lucros, ele tinha que fazer comércio em todos os locais, o imperador sabia disso. E para levar produtos para todos os locais e também para Roma, ele teve que fazer uma infraestrutura para ligar as províncias romanas. Ou ligava por estradas, como estava no continente, ou ligava por rotas fluviais, que eram os rios, ou ligava por rotas marítimas, que atravessava ali o mar, o Mediterrâneo. Qual era a ideia, professor, de ligar todo o Império Romano, todas as províncias? Era fazer o quê? Facilitar o trânsito de mercadorias para Roma. E automaticamente as províncias serviam a Roma. As províncias também tinham produtos, também recebiam. Mas o grande local de comércio era Roma, que tinha quase 1 milhão de habitantes. Lembra que a gente vai falar disso? Roma era urbanizada, tinha 1 milhão de habitantes. Galera, a capital, Vitória, o Espírito Santo tem 350 mil habitantes. Então imagina, era uma cidade imensa. Havia milhões de pessoas no Império Romano. Só a capital, 1 milhão. Qual era o grande centro econômico? Roma. É tipo hoje. Os produtos chegam primeiro aonde, quando é importado? Em São Paulo, que é o grande mercado. Tem 12 milhões de pessoas lá. Então, as províncias mandavam mercadoria para onde? Para Roma. Mas também recebiam em menor número. E os mercadores tinham lucro, os comerciantes tinham lucro.
E você só consegue chegar a Roma se tiver estrada, se tiver rota pelo Rio, se tiver rota pelo Mediterrâneo, dependendo de onde você sai. Se você saísse do Egito, tinha que atravessar o Mediterrâneo. Se você tivesse ali da região onde ficava ali, de repente, ali Espanha, Portugal, chegando ali na Itália, você podia pegar ali uma rota fluvial, um rio, para chegar mais rápido. Ou então, você pegava sua carroça e ia ter que fazer uma viagem de meses, semanas. Acontecia. Então, o que acontecia? O que movia o Império Romano era o comércio de escravos, de produtos. Professor, quais mercadorias circulavam pelo Império Romano? Quais eram os produtos que eram comercializados? Quais eram os produtos que o pessoal fazia questão de levar para o Império Romano? Olha para cá que interessante. Galera, em Roma chegava tudo. Roma era um dos maiores centros econômicos do mundo. É tipo São Paulo. Lá você encontra tudo, coisa que você não encontra aqui no Espírito Santo, que lá é comum e é até mais barato. E em Roma vinha a seda que vinha lá do Egito. Do Egito, outro império mandava, lá do Oriente. Perdão. Ó que bobeira, Egito não. Esquece isso. Vinha a seda da China. Vinha a seda da China. Um outro império lá no Extremo Oriente. Vinha a seda da China. Milhares de quilômetros, mais de 2.000 quilômetros, pela rota da seda. Por quê? Vender em Roma porque lá dava lucro. O pessoal recebia perfumes de várias regiões do Império Romano, vidros da região geralmente ali do Oriente Médio, perfumes, marfim e animais selvagens vinham da África, do norte da África, ouro vinha da Espanha, da Britânia, especiarias vinham da Índia, outro reino que ficava lá no Oriente. Ou seja, todo mundo queria levar produtos para lá, escravizados. Aqui, ó, escravizados. O Império Romano não conquistou várias regiões, os povos que eram conquistados e se rebelavam eram levados como escravos lá para Roma, para ser vendido. As famílias ricas tinham vários escravos, os mais pobres tinham menos, mas era um produto comum, comprar pessoas. E escravo aqui não é negro, hein? Não é negro, hein? São pessoas brancas. Tira da cabeça que escravo só é negro, isso é um erro. Ok? Levavam para lá. Então, se você quisesse lucrar, você tinha que ir para Roma. Se você quisesse lá enriquecer com os gladiadores, você tinha que levar seus gladiadores, conseguir levar seus gladiadores para lutar na principal arena, que era qual? O Coliseu. Mas havia outras arenas espalhadas. Havia corrida de bigas, tipo charretes, né? Bigas. Então, mas o auge era você fazer uma corrida, fazer um evento no Coliseu. Porque o centro era Roma. O centro era Roma. Então o pessoal se dirigia para lá, para comercializar, ok? Então Roma era o grande centro comercial nessa época. Professor, no auge, a cidade de Roma, não é o império, a cidade de Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. Dizem que até mais de 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Galera, era uma coisa maravilhosa. Maravilhosa não, era meio sinistra. As ruas apinhadas de gente. É mais ou menos como você ir numa feira. Apinhada de gente, uma batendo na outra, apertada, disputando espaço com charrete, com escravo carregando produto. Vendiam comida, vendiam especiaria. Era uma coisa de maluco, parecia uma feira. E não havia muita organização, porque era impossível você organizar um local com 1 milhão de pessoas. Impossível. Os hábitos de higiene. Calma que eu vou falar disso. Os hábitos de higiene talvez não eram muito ruins também. Professor, como é que se comprava e vendia produtos? Eles utilizavam moedas, chamadas de denários. Cada imperador que assumia o poder criava uma moeda. Então, César teve uma moeda à imagem dele. O Otávio Augusto teve uma moeda à imagem dele. O Antônio, o imperador Antônio, da época dos Antoninos, teve uma moeda em homenagem a ele, que se chamava denário. Trajano, que teve, Diocleciano. Então, cada um cunhava uma moeda. Professor, mas havia um padrão? Havia moedas que geralmente eram feitas de prata. E ela era cunhada com a imagem do imperador. E atrás vinha alguma inscrição, alguma outra imagem. Por quê? Aquela moeda, dependendo da época, podia ter mais prata, menos prata, dependia da época e da riqueza. Se fosse uma época que o auge do Império Romano, tipo Otávio Augusto, a moeda era mais pesada, porque era feita com prata bruta. Mas aí, se de repente entrou em declínio o Império Romano, tinha que cunhar a moeda era misturada com outro tipo de ferro, por exemplo, para ganhar peso, mas ela aí não era prata pura. Tinha moeda que era banhada a ouro, no auge. Então isso variava. O fato era que o denário tinha sempre a efígie do imperador. Professor, é difícil encontrar a moeda da época, denário, do Império Romano? Por incrível que pareça, não. Se você entrar na internet agora e botar denário romano, tem um monte de gente vendendo no mundo todo denário da época do Império Romano.
da República Romana. Por quê? Porque era uma moeda muito corrente, então de vez em quando o pessoal está cavando lá em Roma, encontra um pote de moeda, algumas coisas. Não quer dizer que necessariamente é raro, é muito caro. Para comprar hoje mas entre elas, a moeda rara é aquela que circulou menos. Entendeu a ideia? Circulou menos. Então o valor dela sobe. O estado de conservação, muitas moedas estão gastas, velhas, que estavam enterradas, perdidas, entendeu? Então não é necessariamente proporcional o ano da moeda, a antiguidade, ao valor dela. Isso varia muito. Você encontra muito na internet. Se você for na internet agora, quem puder ir no computador digitar, você vê. Encontra um monte de gente vendendo no mundo todo. Ok? A internet está travando, reinicia o modem rapidinho, vê se dá tempo para de repente é isso. Eu já falei para vocês, reinicia o modem antes da aula. Denário, Bernardo, o nome da moeda é denário, ok? Mas variava o imperador da época que fazia e como é que era feita. Denário. Nem sempre, é isso que eu estou explicando. O Arthur está falando, a moeda de Otávio Augusto é a mais cara? Não. De repente eu tive um governo que durou muito pouco, do incendiário lá Nero. Vamos dizer, vamos imaginar, governou pouco, teve muitos acontecimentos, ele acabou sendo morto. De repente aquela moeda é rara, porque circulou pouco, entendeu? Isso varia muito, Arthur. Varia muito. Depende muito. A questão não é só ser antiga, é a raridade do governo, é a pessoa, o que ela fez, quanto tempo circulou, é isso que faz diferença, entendeu? Se ela realmente é feita atualmente de prata, o estado de conservação dela, tem muita moeda, tem muita gente que falsifica moeda, tá? Dessa época, falsifica moeda para vender. Tem moeda que é um denário romano, o cara vai lá, falsifica, envelhece, faz aquilo tudo, tem que ser especialista, galera, só especialista, ok? Não, Bernardo, ainda nós temos os mesmos costumes do Império Romano? Não, por exemplo, a gente não adora vários deuses, a gente adora só um Deus. A gente vai falar disso hoje, cristianismo. Ok? Já era comum aqui, escavações ali no Império Romano era tablado, mas embaixo ficava o fosso, Pedro, onde ficavam ali os animais, os gladiadores, e o pessoal escavou o fosso. A parte de cima era madeira, desmontado, então lá você não encontra nada. Encontrou armas, encontrou objetos pessoais, é muito comum, já foi muito explorado o Coliseu. Fechou, Pedro? Isso é muito comum. Professor, aqui embaixo da moeda, que eu coloquei como exemplo aí, a moeda que está aí é um exemplo de denário. Se eu não me engano, é do César. Eu acho que é César. Então quer dizer que é do Júlio César, essa moeda. Eu acho que é. Se bem que César é um título, né? Pode ser. E essa moeda eu acho que é do Otávio Augusto que eu tirei. Eu esqueci de colocar a legenda. Falha minha. Do Otávio Augusto. Professor, vamos lá. É muito comum você fazer uma escavação em Roma e encontrar alguma coisa? Você está fazendo uma reforma em casa. Teve um cara que foi fazer uma reforma em casa, descobriu uma parede falsa, descobriu um mosaico perfeito. Acontece de vez em quando. Porque a cidade de Roma hoje, ela está 30 metros acima da Roma antiga. Ela foi reconstruída 30 metros acima. A cidade de Roma moderna. Então, quando o pessoal fazer escavação, fazer um túnel, ou você vai escavar sua casa, fazer uma fundação, fazer alguma coisa, de vez em quando você encontra alguma coisa lá. Só que você não pode ficar, você tem que levar para o Museu de Arqueologia, se eu não me lembro. Não é seu. Professor, vamos lá. Embaixo da moeda. Outro fator de riqueza do Império Romano era a arrecadação de impostos que vinha do comércio. Se o comércio era intenso, era grande, gerava muito imposto. E o imposto ia para onde? Para a cidade de Roma. E o que o imperador fazia? Revertia os impostos na manutenção do Império Romano. Era assim que funcionava a economia romana. Professores criavam gado? Com certeza. Faziam agricultura? Com certeza. Mas a principal atividade econômica? Comércio. Também tinha agricultura, criação de gado. E o comércio de vinho, de frutas, de verduras, de vinho, de marfim, de perfume, de seda, de especiarias, gerava imposto, e esse imposto era revertido na manutenção do Império Romano. Entendeu? Exemplo, quem é que pagava o salário dos exércitos? Era o imperador com os impostos. Quem é que pagava os funcionários públicos? Era o imperador com os impostos. Vocês entenderam como é que funcionava a dinâmica do Império Romano? Parece muito com hoje, galera. Para a manutenção hoje do Brasil, daqui do Espírito Santo, de Cariacica, Juninho vai arrecadar os impostos. Ele fica com parte, que vai para o governo federal, para o Estado. Ele fica com parte. Ele vai investir aonde? Educação, imposto de saúde, em recapeamento de asfalto. É isso que se faz. Ou melhor, se deveria fazer. Então o Império Romano era muito grande, o comércio era gigantesco nesse período, no auge do Império Romano, dinastia Antonina, gerava muito lucro e muito imposto. E o Império Romano se sustentava assim. Entenderam a ideia? Entendeu?
Podemos passar? Professor, como que era o Império Romano? Galera, depois eu respondo as perguntas. Professor, como é que era a cidade? Galera, olha só na antiguidade. O Império Romano, a cidade de Roma. Aqui, ó, o Coliseu aqui embaixo. Aqui, ó, o hipódromo onde se fazia as corridas de bico. Aqui, ó, grandes construções, obras públicas, poderia ser palácios, sede, de repente, ali do Senado, pretores, ou então templos religiosos. Essa cidade era apinhada, ela era mal construída. Ela não era urbanizada e planejadinha bonitinha. Os etruscos tentaram, mas depois ela começou a crescer sem ordem. Virou uma coisa gigantesca. Uma coisa apinhada, que no Espírito Santo a gente não tem. É como se você vê lá em São Paulo, aquelas reportagens, o pessoal lá na 25 de março, se debatendo. É uma coisa gigantesca, maluca. Um monte de gente indo e vindo, fazendo comércio, trabalhando. Como é hoje, um monte de gente se deslocando, casas no meio do comércio, o pessoal fazendo comércio em qualquer lugar. É dessa forma muito parecida com hoje. Essa imagem aqui do lado, ó, eu tirei essa imagem aqui, que é a segunda, é como se você estivesse dentro da cidade de Roma, como se você estivesse perto de um comércio. As pessoas aqui trabalhando, os escravos aqui, ó, aqui embaixo, os escravos assentando aqui, ó, pedras, fazendo calçamento, uma mulher negociando provavelmente aqui, ó, gêneros agrícolas, aqui atrás o pessoal fazendo como se fosse uma padaria, alguma coisa, vendendo aqui, ó, carnes, verduras, o cara negociando aqui no cantinho, ó, negociando aqui vasos, jarros. Gente, era uma cidade igual hoje, uma coisa de maluco, como se fosse, não um shopping, como se fosse um comércio a céu aberto. Vocês não pegaram essa época, é como se fosse um centro de Vitória antigamente. Vê as fotos antigas, movimentado, o pessoal voltando, era uma loucura. As cidades não eram muito limpas. Eu vou falar a verdade para vocês, eu sei que está antes do almoço. Cidades não eram muito limpas. Se disputava espaço com charrete, com cavalo, com burro, que de repente fazia as fezes. O pessoal jogava as fezes no meio da cidade, lá dos prédios. Ao mesmo tempo o pessoal morava no comércio embaixo, o pessoal estava morando em cima. A gente vê as moradias agora. Morava em cima, era o esgoto, caminhava a céu aberto, a cidade fedia, Roma fedia. Se você tem os relatos da época, Roma era uma cidade que era meio fedorenta, você tinha que se acostumar com fedor. As pessoas que moravam colocavam ervas aromáticas em casa para disfarçar o cheiro. Então não era não, porque tinha cheiro de comida, cheiro de cara assando um animal para vender, ao mesmo tempo tinha especiarias e tinha fezes, céu aberto, dejetos. Era um negócio muito maluco naquela época, mas era a grandeza de Roma. Era a grandeza de Roma. A alimentação variava de acordo com o poder aquisitivo. Quem era da nobreza, alto funcionário público, se alimentava bem, tinha carnes exóticas, tinha carne de cabrito, de passarinho, língua de passarinho, tinha pavão, tinha peixes, tinha molusco, tinha marisco, carnes variadas de boi, de animais, de veado, era serviço para vocês, com muito vinho, que era diluído, que era muito forte, eu já falei isso, tipo na Grécia. Frutas e verduras variados, queijos, e você se alimentava muito bem. Agora, se você fosse de um grupo inferior, os plebeus, você de manhã acordava e tomava ali um pão com um vinho diluído, ou então só com água, que muitas vezes era acompanhado ali por alguma fruta, e na hora ali do almoço você acrescentava esse pão, esse vinho pela manhã que você tomava, com frutas e verduras e queijo. E as carnes, professor, só ficavam para dias especiais, eram bem raras. Então variava. Todo mundo comia bem em Roma? Não, não comia bem em Roma. Dependia do grupo que você estava, ok? As perguntas rapidinho, porque o tempo passa e daqui a pouco eu não explico tudo. A moeda que eu coloquei, eu acho que era do Otávio Augusto, ele chamava de César. Alguém perguntou aqui embaixo. Hoje em dia eles vendem roupa de gladiadores, Pedro? Não, você compra pela internet imitação. Mas há armaduras originais descobertas à parte de soldados romanos, de metal, daquelas que eu te mostrei. De vez em quando pessoas descobrem um gládio, que era espada, um capacete, uma malha, ok? De gladiador é mais difícil. De gladiador, Pedro, você encontra, sabe aonde? Nos cemitérios especiais que eram feitos para gladiadores. Às vezes o pessoal enterrava o gladiador com seus equipamentos. Lógico, gente, mais de 2.000 anos, né? 2.000 anos e quase 2.000 anos de história. Então, as peças de metais existem. De madeira, de pano, de couro. Difícil. Ok, Pedro? Não pode esconder as coisas que você encontra em Roma. É até um orgulho para os romanos entregar para o museu para ser estudado, tá? Ninguém esconde e vende, não. Tem mercado negro? Tem contrabando em Roma hoje? Tem, como em qualquer lugar. Mas a maioria da população não faz assim.
Mais alguma pergunta? Em museu tem, Arthur. Exemplo de gladiador, de roupa de gladiador, soldado tem sim, tem. Eles encontram. É raro, mas encontram. Geralmente toma. Se você encontrar contrabando de Roma aí perdido, tem contrabando. O pessoal denuncia e encontra, porque isso tem que ser levado para o museu para ser estudado, catalogado, entendeu? Mas tem contrabando, infelizmente tem contrabando. Ok? Professor, isso não tem na apostila, hein? Sexto ano, não tem, mas é importante. Como é que eram as moradias romanas? A gente fica achando que é igual na pré-história, cabana. Não. Aqui, ó. Essa primeira figura é um domus. O cara que era rico naquela época, o nobre, ele não morava em Roma. Por motivos óbvios, eu acabei de explicar. Era suja, povoada, fedida. Tinha muita violência, esqueci de falar. Tinha muita violência, assalto, mortes. Nessa época já tinha. Assalto, violência, estupros, acontecia. Tinha de tudo lá, igual hoje. Igual hoje. Então, o que o nobre fazia? Ele não gostava de morar no centro de Roma. O que o nobre fazia? Ele morava afastado, numa vila chamada de domus. Essa vila era uma grande construção que tinha 1, 2 pavimentos, que tinha um pátio central onde o pessoal batia papo, conversava, poderia comer, fazer as refeições. Às vezes tinha uma sauna ou então tipo uma piscina, um chafariz. Tinha a parte onde ficavam os quartos, geralmente em cima, onde vinha a cozinha na parte externa. E era como se fosse uma vila. Vou comparar como hoje, uma fazenda. Imagina, o cara tinha uma grande extensão de terra, uma grande fazenda, e fazia sua moradia lá afastado de Roma, fora da cidade. Porque lá era mais puro, porque lá era mais higiênico. Professor, e o grosso da população pobre, morava onde? Que não podia ter uma própria moradia. Morava nas famosas ínsulas ou insulares. Eram prédios de 2, 3, 4, 5, 6, 7, até dizem 9 andares, feitas muitas vezes com improviso, sem engenharia necessária para ter segurança, era meio precário. As pessoas alugavam quartos, que quem construía ali geralmente era dono, era algum nobre, alugava esses quartos. A base, aqui embaixo do prédio, aqui ó, era todo o comércio, e na parte de cima ficavam as moradias, os quartos que eram alugados. Entenderam a ideia? Eram pequenos, apertados, moravam famílias numerosas, então quer dizer que não havia muita privacidade. Muitas vezes não tinha rede de esgoto, o pessoal jogava lá as fezes de cima. Imagina. Era assim que acontecia. Se um prédio pegasse fogo, todos pegavam. Se um pegava uma doença, todo mundo pegava, que era apinhado e apertado, era super povoado. Olha só. Professor, não tem mais questão de tecnologia para fazer prédio. Já falei com você, galera. Galera na antiguidade, gregos, romanos, egípcios, tecnologia de ponta. Na Idade Média vai ter uma regressão. Mas aqui nós estamos falando de tecnologias de ponta. Ok? Então era aqui que a maioria da população morava, ó, nessa segunda imagem. Nos insulares, nas ínsulas. Ok? Podia ter vários tamanhos. Ok? Embaixo quase sempre era um comércio. Não. Ó, o domus, aqui ó, essa imagem aqui era uma família de nobre. Professor, quem era a família do nobre? Era igual nós já falamos, era ele, a esposa, os filhos, os agregados, o pai, a mãe, o tio, os escravos, morava tudo aqui. Aqui nas ínsulas, tinha espaço para ter um monte de gente? Não, então só morava a família da pessoa, do plebeu, o pai, a mãe, os filhos, se tivesse um escravo, 2 escravos. Tinha ínsulas que eram maiores, o pessoal poderia ter ali e alugar. Tinha plebeu que tinha um dinheirinho em fazer uma ínsula menor e alugava. Então dependia, ok? Mas eu gosto que era bem difícil morar nessas ínsulas. Tranquilo? Professor, vamos lá. Mas como é que pode um império gigantesco desse entrar em crise? Segura essa, hein, sexto ano. Atenção total agora. Como pode um império tão rico e poderoso como esse entrar em declínio? Eu digo para vocês, a própria grandeza do Império Romano levou seu fim. Traduzindo, a dificuldade de recursos para manter o império, principalmente os soldados na fronteira. Professor, mas eu aprendi que foram os bárbaros que invadiram o Império Romano. Vi um monte de série, filmes, jogos que falam que foram os bárbaros. Os bárbaros foram o capítulo final. O problema do Império Romano era interno. Isso é interessante, coloca no caderno. O problema do Império Romano era interno. Os bárbaros só vieram quando o Império Romano já estava enfraquecido. Então vamos lá.
São 4 grandes fatores. Eu gosto de quebrar em fatores assim para explicar um de cada vez. Se você for na internet em outros lugares, geralmente eles só colocam 1 ou 2 no máximo, cristianismo e também a falta de recurso. Mas eu quebrei os 4 para explicar um de cada um. Vamos lá. Primeiro, aqui ó, tá no canto aqui ó, em vermelho, essa aqui ó. O Império Romano ficou tão grande que chegou uma hora que eles não conquistavam mais outros povos. Depois da Pax Romana, que foi a máxima extensão, o Império Romano se preocupou mais em administrar o seu império do que expandir. Mas o Império Romano vivia da expansão territorial. Vinha saques, vinha escravos, as províncias pagavam impostos. Da onde? Das conquistas. Quanto mais o Império Romano conquistava territórios, mais riqueza vinha, mais impostos vinham das províncias e mais escravos. Só que o Império Romano parou de conquistar. Olha só, o Império Romano parou de expandir. E agora? Da onde vêm as riquezas, professor? Da onde vai vir os recursos? Galera, é aí que é o problema. Se o Império Romano não conquista mais ninguém, vamos lá, não chega mais escravo, não vem mais impostos das províncias, porque não tem mais nenhuma para anexar, e também o comércio estagna. O que é estagnar? Fica do jeito que está. Qual é o problema, professor, nisso? A população continuava crescendo, mas os recursos não aumentavam, o comércio não aumentava. Traduzindo, a população aumentava, mas os impostos não aumentavam. Porque não conquistava mais territórios. Aí que vem o problema. Se aumenta o número da população, tem que ter mais soldados. Se aumenta ali o número da população, tem que ter mais funcionários públicos. E da onde vem dinheiro para pagar todo mundo? Agora falta dinheiro. Olha o problema. Nós estamos lá em mais ou menos em 300, 400 depois de Cristo. Vai começar uma crise imensa em Roma. A crise vem da falta de conquistas, da falta de escravos e também da estagnação do comércio, ao mesmo tempo que a população estava aumentando. Começou a faltar dinheiro para pagar o exército, para pagar os funcionários. E quem é mesmo a base do Império Romano? Quem é mesmo que mantinha o Império Romano? O exército. E aí? Quem arrecadava os impostos? Eram lá os governadores, os procuradores lá do imperador, que tinha um monte de funcionário, que tinha o cara que fazia o censo, o cara que impunha as leis, o cara lá que vigiava a região, os soldados que ficavam lá vigiando, dentro de Roma também, não só nas fronteiras, evitando guerras e conflitos. Agora, faltou recursos, está faltando denário, está faltando moeda. E aí, como é que o imperador vai se virar? O império não expande mais, não aumenta o número de províncias, a população internamente está aumentando, está faltando recursos, o comércio estagna. Galera, o comércio era tão grande no início, vou fazer uma comparação. No auge do Império Romano, lá na Pax Romana, até 200 a.C., só entrava comerciante em Roma quando passava por uma cidade chamada de Ostia. Ostia era uma cidade que ficava a 30 quilômetros de Roma e lá o pessoal fazia uma triagem. O que é triagem? Selecionava aquilo que era interessante para entrar em Roma para fazer comércio. Se você chegasse em Ostia e o seu produto não fosse interessante, você não entrava em Roma. Entendeu a ideia? Eles faziam uma triagem para vender o que tinha em Roma. Só que agora, com a crise, imagina, a população está aumentando, mas está faltando o quê? Recursos, porque o Império Romano não anexa mais ninguém. Vem a segunda fase da crise. Olha para cá. A fome. Professor, se eu não conquisto mais províncias, eu não aumento mais as áreas de agricultura. E também em Roma vai ter uma sucessão de maus colheitas devido a dificuldades climáticas, muita chuva, frio, dependendo da região. E a população que estava aumentando vai começar a conviver com a fome. Por quê? A população aumentava, mas devido a crises na agricultura, uma sucessão de más colheitas, devido a clima, a muito frio, muita chuva, vai começar a faltar alimento em Roma. Vai começar a faltar gêneros agrícolas em Roma. Frutas, verduras, legumes. Trigo, que era a base da alimentação. O milho. Professor, e aí? Quem é que paga? O cara que é rico, ele mora no domus, na fazenda dele, na vila. E ele pode produzir no interior. Mas e os pobres que moram na cidade? Eles têm aonde plantar sexto ano?
Os pobres têm como plantar no meio da cidade, lá nas insulares? Não, não tem. Então, quem é a população que vai sofrer com a fome em Roma? As camadas mais baixas. Quem está lá nas insulares, morando nos prédios, não tem como plantar para sobreviver. Eles compram alimento, eles trabalham, fazem comércio, ganham salário e eles compram produtos, gêneros agrícolas, carne. Raro, né? Professor, e o pessoal lá nos domos, lá dos nobres? Lá é tão grande as vilas, as fazendas deles, né? As vilas, chamadas de domos, que eles podem plantar e colher. Então eles vão sofrer menos. Eles vão sofrer, mas menos. Então quem sofre com a fome, devido às más colheitas, muita chuva, muito frio, é quem? A população mais pobre de Roma. Professor, mas você falou que tinha lá distribuição de trigo, lá na política do pão e circo. Agora, galera, não tem dinheiro para fazer isso. Está faltando, não tem mais conquista territorial. O gasto é enorme com a manutenção de Roma. Enorme, está faltando dinheiro para pagar os funcionários. Eu vou bancar agora alimento para a população? Não. Então acabou a política do pão e circo. Não vai ter mais entretenimento e não vai ter mais alimento de graça, em larga escala. Aí você junta o pobre sem alimento, sem diversão e também desempregado. Porque agora a política do pão e circo, para enganar ele, para satisfazer os plebeus, não é mais uma política viável, falta dinheiro. Então a população mais pobre vai conviver com a fome, com a falta de emprego, porque quem está trabalhando no lugar deles é quem? Os escravizados. Os escravizados. Então a fome vai se espalhar pelo Império Romano. E na cidade de Roma vai ter revoltas por causa de fome. Pessoal roubando coisas, grupo, pessoal ali de vândalos ali tentando invadir onde tinha reserva de alimentos para tentar se alimentar, pegar grãos, sobreviver. Professor, qual é o terceiro fator? Aqui, ó, agora nós vamos começar a falar do cristianismo. Dentro do Império Romano, na região lá próxima à Palestina, onde hoje é Jerusalém, vai começar a surgir uma religião que pregava a crença em um único Deus. Depois a gente vai falar dela. Nosso Deus, Javé, nosso Deus cristão. E quem é o grande profeta? Jesus Cristo. E na época, era uma província romana essa região. Essa região era uma província romana. Só que o cristianismo vai começar a sair lá da região da Palestina, da Judéia, e vai começar a se espalhar pelo Império Romano. Aí você fala, professor, que maneiro, isso é uma coisa legal. Mas lembra que eu falei? No início os cristãos eram o quê? Perseguidos. Eles eram jogados na arena. Por quê, professor? Porque o imperador era politeísta, acreditava em vários deuses. E o imperador Augusto, lembra do título? Ele era divino. Então ele era adorado como se fosse um deus. Então vamos lá. No Império Romano, nesse momento, a maioria da população é politeísta, adora vários deuses. Faz muitas oferendas para esses deuses, para conseguir várias coisas, benefícios. Igual na Grécia. E o imperador, ele é um imperador que é príncipes e Augusto, primeiro cidadão, e ele também é divino. Aí vem uma religião dentro do Império Romano que fala, vamos lá, você não tem que adorar vários deuses, você só adora quantos deuses? Um. Outra coisa, essa religião prega que a salvação é para todo mundo, independente de classe social. Enquanto que os nobres poderiam fazer várias oferendas para os deuses e pedir benefícios, aqui na religião cristã, você não precisa fazer oferenda para esse Deus nosso, que é um só. Um monoteísmo. Quem crê em um único Deus é um monoteísmo. E outra coisa, na nossa religião, a salvação é para todo mundo, independente de classe social. Desde que você tenha fé, você se arrependa dos seus pecados, você pode ser salvo, você vai para o paraíso, como nós sabemos hoje. Imagina que o imperador, a partir de agora, para quem é cristão, não pode adorar os deuses gregos e não pode adorar o imperador como divino. Vou repetir. Quem é cristão, que acredita em um único Deus, monoteísmo, acredita na salvação para todo mundo, ele não pode adorar vários deuses e não pode adorar o imperador como Augusto. Olha só, não pode adorar o imperador como Augusto. Galera, isso tirava poder do imperador. O imperador, a partir de agora, parte da população não adora ele como um ser divino. Ele é adorado como qualquer pessoa. É por isso que os cristãos foram muito perseguidos no início, porque eles não adoravam os deuses romanos e não adoravam o imperador como ser divino.
Quanto mais os cristãos eram perseguidos, mortos, jogados na arena, mais despertava a admiração na população mais pobre, nos plebeus. Os plebeus, cansados de fazer muitas oferendas, cansados de adorar o imperador como ser divino, vão começar a aderir a qual religião? Ao cristianismo. E o cristianismo começa a crescer muito dentro do Império Romano e vira uma ameaça ao imperador. Então, vários episódios na história de Roma, os imperadores perseguiram os cristãos, tipo Nero, que gostavam de jogar na arena, oferecer para os gladiadores, para os leões. Mas os cristãos não voltavam atrás da sua fé. Isso despertava a admiração dos romanos mais pobres, dos plebeus, que começaram a se converter em massa. Professor, e qual é o último aspecto da crise em Roma? Aqui, ó. Começou a estourar um monte de revolta. O pessoal estava perguntando como é que vivia dentro do Império Romano nessa época. Começa a estourar um monte de revolta nas províncias, em Roma, rebeliões devido à fome, devido à perseguição aos cristãos, devido à falta de pagamento. Os exércitos, os soldados, começaram a abandonar o exército, sair da fronteira, deixaram de vigiar a fronteira, deixavam de vigiar a cidade de Roma, e começou a haver um monte de invasão e saque dos povos bárbaros. A gente vai falar quem são os bárbaros. E o pessoal começou a ver que o povo bárbaro, ou melhor, que o Império Romano estava enfraquecido. O que vai acontecer internamente? Os políticos e generais vão começar a conspirar contra os imperadores que ficavam no poder, vão começar a dar golpe, as províncias vão começar a se separar, os generais vão dar golpe nas províncias, vão começar a governar sozinhos, vai ter imperador que vai ser assassinado, vai ter um monte de rebelião, revolta, golpe no Império Romano. E o pessoal que estava fora do Império Romano, os outros inimigos que não gostavam do Império Romano, vão começar a ver que o Império Romano está enfraquecido e vão começar a invadir. Galera, microfone ligado, desliga. Ó, vão começar a invadir. Tipo o que aconteceu na Grécia. O Filipe da Macedônia invadiu a Grécia porque estava enfraquecido. Os romanos lutaram entre eles. No caso aqui, o Império Romano estava enfraquecido internamente. Então, para tudo. Professor, a fraqueza do Império Romano começa onde? Devido às invasões? As invasões são consequência. O problema é a crise interna do Império Romano, que enfraquece o Império Romano e vai permitir que outros povos invadam a região de Roma. A falta de conquista, a falta de riquezas na manutenção do Império, que era muito caro, a fome que se abate na população mais pobre, o crescimento do cristianismo, que negava a divindade do imperador e dos deuses, que a maioria da população pobre se converteu, e as revoltas internas com os golpes dos políticos e generais que tentavam toda hora assumir o poder nas províncias romanas. Professor, quais são as consequências? Vamos lá, importantíssimo. Primeira coisa, a ruralização. A população, vendo que a violência estava muito grande nas cidades, devido às invasões, revoltas e rebeliões da população, invasões de outros povos, eles vão começar a abandonar a cidade e vão para o interior, procurar abrigo aonde? Naqueles senhores que eram donos dos domos. Entendeu a ideia? A população cansada de violência, da fome, dos saques, das mortes, vão começar a abandonar as cidades e vão para onde? Para o interior. Buscar proteção dos senhores, naqueles domos. Entenderam a ideia? A população pobre vai oferecer trabalho quando chega no interior, naquelas vilas. Em troca, os senhores vão dar proteção, porque os senhores eram muito ricos e tinham exércitos próprios. O nome disso, ruralização, o abandono da cidade em direção ao campo. Fala, Giovana, qual a dúvida? Tio, a dúvida é 1, 2, 3, vai, gente! Fala, Giovana. Tem dúvida ou não, Giovana? Para Vai dar tempo, calma, Giovana. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, Davi. Pessoal, obrigado. Só para a gente terminar, senão não vai dar tempo. Obrigado pela lembrança. Professor, qual é a outra consequência? Um dos imperadores em Roma vai criar o Edito Máximo. O que é o Edito Máximo? Vai ter tanta confusão em Roma que vão dividir Roma em 4 partes para governar. O imperador vai dividir em 4 partes, vai colocar governadores e esses governadores vão se reportar diretamente ao imperador. Qual era a ideia? Melhorar a administração, melhorar a vigilância, melhorar o lucro. Professor,
Vai dar certo o Edito Máximo? Divisão do território em 4 partes? Errado. Vai piorar. Professor, depois vem o Edito de Milão, em 331. O Edito de Milão é a consequência do crescimento do Império Romano. Do cristianismo dentro do Império Romano. O imperador, em 331, vai decretar a liberdade de culto. A partir de agora, se você é cristão ou você é politeísta, você pode adorar qualquer deus, qualquer religião lá dentro de Roma. Isso beneficiou quem? Os cristãos, que eram perseguidos. Mas o mais importante é o Edito de Tessalônica, em 380. Galera, a crise aqui está lá no auge. Teodósio, imperador de Roma, ele vai abolir o politeísmo e vai determinar que a única religião do Império Romano é o cristianismo. É aí que o cristianismo começa a invadir a Europa. Professor, e outra coisa, ele vai determinar que após a sua morte, o Império Romano seja dividido em 2 partes para os seus 2 filhos. Professor, por que ele faz isso, dividir em 385 depois da morte dele? Porque os filhos deles poderiam entrar em conflito. E ele achou que dividir o Império Romano ia facilitar a administração. E ele vai dividir para os seus 2 filhos, Honório e Acade. E a partir de agora o Império Romano vai ser em 2 partes. Uma sede vai ficar em Roma e outra sede vai ficar na cidade de Constantinopla. Galera, o Império Romano é dividido em 2 partes agora, é de Tessalônica. Uma parte do Império vai ficar com sede em Roma e outra parte vai ficar com a sede em Constantinopla. Vai se dividir o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede aonde? Em Constantinopla. Por quê, professor? Foi um desejo de Teodósio para facilitar o governo entre os seus 2 filhos. Professor, isso vai adiantar alguma coisa? Não, não vai. O que vai acontecer? O Império Romano estava tão enfraquecido que os bárbaros vão começar a invadir o Império Romano. Professor, quem eram os povos bárbaros? Vamos lá. Bárbaro é aquele que, essa palavra na verdade é grega, que não tem cultura, ou a cultura é inferior. Os povos bárbaros já viviam no Império Romano. Quem entrava do povo bárbaro no Império Romano aceitava os valores romanos, passava pela romanização. Quem eram eles? Ostrogodos, visigodos, burgúndios, saxões, tinha os vikings, tinha os gauleses, tinha um monte de povo bárbaro. Quando o pessoal, os germanos, que eram os godos, ostrogodos, visigodos, viram que o Império Romano estava enfraquecido, que a galera que morava fora do Império Romano começou a invadir. Então vamos lá. Quem era bárbaro para o Império Romano? Era o cara que não falava latim, que não tinha os costumes do romano e morava fora do Império Romano. Quem era de outro povo e morava dentro do Império Romano e aceitava, não era bárbaro para os romanos. Galera, essa galera que morava fora do Império Romano, que não falava latim, que não tinha os costumes do romano, que morava fora do Império Romano, vai começar a invadir o Império Romano e começar a conquistar o território. E o Império Romano do Ocidente vai ser totalmente dominado em 476, quando os Zérulos invade o Império Romano e destrói o último rei. Os bárbaros, eles tinham uma vida totalmente diferente. Eles viviam da agricultura, da criação de gados e da pilhagem, dos saques. Eles se reuniam em tribos ao redor do homem mais corajoso, do guerreiro mais valoroso. Eles não tinham escritas. Se comparado com os romanos, a cultura deles era um pouco mais atrasada, era diferente. Eles não davam valor à escrita. Essa galera vai começar a invadir o Império Romano todinho. Ostrogodos, visigodos, burgúndios, vândalos, saxões, e vão começar a dividir o Império Romano todo. Do Ocidente. 476 é quando termina a Idade Antiga e começa a famosa Idade Média, com a queda do Império Romano do Ocidente. Professor, e o Império Romano do Oriente? O Império Romano do Oriente vai continuar existindo por mais 1000 anos, com outro nome, chamado Império Bizantino. Ok, galera? Dúvidas? Muito obrigado pela lembrança aí do aniversário. Eu sei que não dá tempo, porque a matéria é muito grande. Tem um Asterix, Obelix, é legal essa matéria, é muito legal. Galera, mas para a semana que vem, semana que vem, segunda-feira, hein? Eu vou mandar a atividade aí que eu botei para vocês, hein? 3 a 48, atividade da 43 a 48.
E muito obrigado pela lembrança do aniversário do seu professor, que está ficando mais velho. Isso não é legal. Parabéns. Mas saudades imensas de você.